Amém. A igreja pode se assentar. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Naum. Um livro curtinho que nós temos estudado. Hoje é o terceiro sermão no livro. Terceiro sermão e penúltimo. Semana que vem, Deus permitindo, encerraremos o estudo nesse livro, seguindo então para Abacuque, que é o profeta seguinte. Naum, capítulo 2, hoje vou lidar com todo o capítulo e peço sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Eu vou dar um minutinho extra para vocês acharem, porque afinal não é Mateus, né? Que todo mundo sabe onde fica. Mas é perto de Mateus, já para o final ali do Antigo Testamento, tá? Naum, capítulo 2. Escute com atenção a leitura da palavra de Deus. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque os saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas, se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Ah, vacuidade, desolação, ruína. O coração derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões? O lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas, os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Até aqui o juízo de Naum. Amém. Senhor, nós pedimos que, ao considerarmos palavras tão duras, de um homem levantado por ti para dizê-las, o Senhor trate dos nossos corações aqui, milhares de anos depois. No nome de Jesus. Amém. Como é que caem os perversos? Como é que se vão aqueles que a gente achou que nunca ia cair? São muitos os casos que a gente poderia estudar, desde Roma até Al Capone, passando pelos famosos nazistas. O nazista, ele é bom porque ele é o bandido padrão, né? Tudo que você precisa, você usa os nazistas como bandido padrão. O governo nazista de Hitler. Aliás, vamos falar um pouco sobre eles. Eu não preciso dizer para você sobre a maldade de Hitler e os seus asseclas. Ele é tão mau que ele se tornou a ofensa padrão do Ocidente, bem como a acusação mais forte. Tem alguém que você não gosta? Chama de Hitler. Tem um político que você não gosta? Chama de Hitler. Tem um professor que você não gosta? Ele é o Hitler da faculdade. Lá no seminário, por exemplo, eu fico com medo de ser o Hitler dos professores, então eu pego bem leve, bem tranquilo. Todo mundo que fez matéria comigo sabe, Marcel sabe. Semestre passado eu acabei pedindo leitura demais numa matéria, ouvi um burburinho, mas não cheguei a nível Hitler, não. Eu não preciso me preocupar, tem professor de hebraico lá. A turma que ensina hebraico normalmente fica com a pior fama. Mas é claro, o problema de você chamar qualquer coisa de mais radical, exigente ou braba de Hitler
E aí você acaba banalizando o que é mal verdadeiro. Alguém já disse que a gente precisa reservar palavras como genocida para alguém que mata para lá de 1 milhão de pessoas. Se você usa para qualquer pessoa, você banaliza o mal verdadeiro. E esses homens foram maus de verdade. Você conhece as histórias, não preciso gastar muito tempo em filmes de ficção, em histórias documentárias, campos de concentração, Auschwitz, Birkenau, ou Bergen-Belsen, genocídio, desumanização, toda sorte de tratamento cruel. Outro dia estava relendo um pouquinho das histórias de Josef Mengele, o Mengele, chefe dos médicos nazistas que faziam experimentos horríveis e diabólicos com seus pacientes, coisa de dar pesadelo. A Síria é uma nação má, verdadeiramente má. Eu creio que nesse tempo, quando você queria ofender alguém, você chamava ele de assírio. Aquele lá é o professor assírio da faculdade. Aquele é o Assurbanipal do seminário. E sabe o que é pior? Como Dan Carlin, um escritor, diz, todos os reis assírios foram Hitler. Não foram 15 anos de maldade. Foram 2000. E diferentes dos nazistas que buscavam esconder do mundo as atrocidades que realizavam, os campos de concentração, essas experiências malignas, essas eram ocultas o máximo possível. Os assírios não. Os assírios queriam mesmo que todo mundo soubesse. Primeiro porque eles amavam de fato seus feitos poderosos e malignos. Segundo porque isso era uma ótima forma de impedir rebelião. Se todo mundo sabe quão malvado você é, por exemplo, você encontra isso aqui, os reis publicavam no Diário Oficial de Nínive, não sei como que era naquela época, mas o rei Assur-narsipal II, por exemplo, deixou registrado o que ele fez com alguns inimigos. Ele conta, construí junto ao portão da cidade uma coluna e esfolei os homens que se rebelaram. Às vezes a gente fala assim, vou esfolar fulano, mas a gente não está falando de verdade, né? É um jeito de dizer. Ele está falando de verdade. Cortei seus membros, arranquei-lhes a pele e usei-as para decorar as muralhas. Muitos cativos queimei com fogo. Outros capturei vivos e cortei suas mãos, orelhas e narizes. E vazei os olhos de muitos homens. Era o esporte desse homem. Os que eles não matavam, ele levava dezenas de milhares e largava no deserto para morrer. Um outro, mais próximo já do nosso tempo aqui da história, Assurbanipal, derrotou os elamitas, um dos povos de onde hoje temos o Irã. O seu exército trouxe de volta a cabeça do rei elamita. E Assurbanipal mandou que pendurasse aquela cabeça na árvore, defronte de onde ele jantava com suas muitas esposas. Afinal, uma decoração agradável para se lembrar de quem ele era. Em outros trechos dos seus feitos, conta-se sobre passarem correntes através das bochechas dos capturados e aprisionarem no portão, amarrar pessoas a vinhedos e tocar fogo. E assim vai. Revoltante, enojante, vil, verdadeiramente mau. Isso aqui é um Hitler. Isso aqui é um homem mau. E a história é de muita maldade contra outros povos, internamente. Muito do poderio da Assíria foi filhos matando pais, irmãos se matando, rebeliões. Um outro nome que talvez você já tenha ouvido, Tiglat-Pileser II, deu um golpe, matou a família real todinha e armou o exército mais poderoso que o mundo já vira, contando com uma cavalaria muito bem treinada e com carros de batalhas. Quando a gente fala carro de batalha, talvez você pense num negocinho que nem se fosse esse púlpito aqui puxado por um cavalinho, né? E aqui em cima Não, a gente está falando de um carro enorme puxado por 4 cavalos, que levava 4 ou 5 arqueiros que vinham jogando flecha de longe, rodas de mais de 2 metros de altura, com pinos de metal, para ferir e para não derrapar no tanto de sangue e pedaço de gente que eles iam passando por cima. Um dos exércitos mais bem treinados da história. Só em séculos depois, com Alexandre Magno, algo parecido vem. Culpados de crimes contra a humanidade, inimigos do bem, inimigos da beleza, da verdade e da justiça, inimigos de Deus. Isso é gente má.
Isso é gente que fez muito mal contra o povo do Senhor, inclusive. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a hora de Nínive está chegando. O fim da Assíria estava batendo à porta, é o que Naum vem contar. Essa é a boa notícia que Naum vem dizer para Israel. Os bandidos vão ter o que merecem. Os perversos vão levar o que é deles. E você que conhece o resto da Bíblia, você sabe que esse juízo que vem sobre a Assíria, bem como o juízo que vem sobre outros povos maus, é apenas uma prévia de uma grande vitória final, a qual ainda aguardamos. A derrota final de todo o mal, e o sermão é sobre isso, sobre o fato de que os perversos serão destruídos pelo braço do Senhor. Isso deve alegrar teu coração. Os perversos serão destruídos pelo braço do Senhor. E a gente vai ver isso em dois pontos. O primeiro deles é que o Senhor pune o mal de forma feroz e súbita. Nós temos lidado com a profecia de Naum, profeta menor, porque o livro é curto, não porque ele não é importante. Boca do Senhor que nos tempos do perverso rei Manassés falou contra o grande superpoder militar do seu tempo. Hoje a gente está aqui no terceiro sermão e nós temos falado sobre como Deus não permite que o mal prevaleça em última instância. 2 domingos atrás vimos sobre como são formosos os pés dos que vêm anunciando essas boas novas. E Naum vem sendo esse homem chamado por Deus para dizer: os perversos vão ser derrotados. E então Naum, na sua profecia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala e declara profeticamente uma cena de batalha. E ele nos coloca no meio da batalha. Vem comigo de novo para os primeiros 6 versos. Imagine-se no meio dessa cena de batalha. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Verso 3. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes pela praça, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem. O palácio é destruído. Percebe o tom de urgência e confusão que caracteriza um ataque súbito a uma cidade? Imagina pessoas gritando pela cidade: atenção, lá, a fortaleza daquele lado, estão vindo por ali, vigie o caminho, fortaleçam os ombros. Vamos, homens, junta a turma, junta o pessoal, acorde quem está dormindo, preparem-se para a luta. O destruidor está chegando para te pegar, Nínive. Atenção, Nínive, chegou a sua hora, e é súbito, é de repente, é surpreendente, ó perversa Nínive. Você, Nínive, que está tão acostumada a ser quem bota medo nos outros. Você que está tão acostumada a apavorar os inimigos, é a tua vez de ficar apavorada. É que nem um lobo que um dia encontra um tigre pela primeira vez e descobre que existe um predador mais forte. Veja, isso é inesperado, porque a cidade de Nínive, queridos, ela é fortíssima. Uma cidade murada fortíssima. Um dos seus portões, o portão Hauzi, tinha 70 metros de altura. 70 metros de altura. O mirante ali da torre, aqui do ladinho, o mirante já subiu lá? Alto, não é? 75. Agora você imagina um portão dessa altura, feito 3.000 anos atrás. Imagina o poderio dessa cidade. Provavelmente, dizem os historiadores, foi o primeiro centro urbano a passar de 200.000 pessoas na história. E eles dominaram por 2.000 anos. Quando a gente fala 2.000 anos, a gente pensa, foi 2.000 anos atrás? Não, foi muito mais que isso. Durou cerca de 2.000 anos o tempo desses poderosos assírios. A gente está falando de algo sem paralelo no mundo atual. Às vezes a gente pensa nos grandes poderes do mundo. Os Estados Unidos são muito poderosos, não são uma grande potência? Sim, são. Grande poderio bélico. Eles não existem há nem 300 anos. A poderosa Alemanha, uma das mais fortes nações hoje do Ocidente, tem menos que isso. China ou Índia têm suas histórias antigas, mas passam por períodos de maior ou menor fragmentação. A gente está falando de um povo que por 2.000 anos foi a referência de força militar e poder
no mundo antigo. É inimaginável pensar que a Assíria vai cair. Pensar que Nínive, a sua grande cidade, vai ser tomada. Nínive? Hoje a gente riria se alguém dissesse para você que os Estados Unidos estão aí hoje, amanhã vai sumir do mapa. Tá bom, vai. É o que Naum está dizendo aqui sobre Nínive. E é isso que acontece. Ele fala desse destruidor que está indo contra ele aqui no primeiro verso. Veja, teologicamente precisa ficar muito claro para você que é Deus que está vindo destruir Nínive. Deus tem seus instrumentos, sim, mas é o Senhor agindo. E nesse caso específico, quem Deus levantou para detonar a Assíria foi uma outra nação que sempre estava por ali, mas nunca havia sido tão poderosa assim. Uma nação que a gente ouve falar muito na Bíblia. Babilônia. Babilônia, numa aliança com outro povo, os Medos, foi quem foi lá e deu essa surra épica na Assíria. Eles foram instrumentos de Deus para exterminar os perversos dessa cidade. Então, quem vence os bandidos é alguém bom, certo? A gente está acostumado a pensar assim. Não. Você sabe muito bem que às vezes um gangster tem seu império do crime encerrado não pela polícia, mas por um gangster rival. Um chefão do tráfico é eliminado, muitas vezes, por outro. Veja, por exemplo, voltando à Segunda Guerra Mundial, os soviéticos foram importantíssimos para vencer o mal dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então eles eram os heróis, certo? Eles também são famosos por atrocidades, autoritarismo, opressão contra os fracos, ações perversas de fama indizível, perseguição contra a Igreja do Senhor. Algo parecido se deu aqui. Babilônia foi erguida por Deus para surrar a Assíria, mas Babilônia não é um cavaleiro de armadura brilhante num cavalo branco. Ela também é perversa. Vai ter para ela também, mas isso é assunto para depois. O foco aqui é a Assíria sendo lavada da terra. E a descrição de Naum visa colocar a gente no meio dessa confusão. Você viu quando eu estava lendo? A gente está em Nínive e o bicho está pegando, como se diz. Tem inimigos vindo com seus escudos vermelhos. Que negócio é esse de escudo vermelho? Os comentaristas divergem, mas muitos sugerem que é sangue vermelho mesmo. Já mataram tanta gente que os escudos estão cobertos de sangue. Soldados valentes de escarlata, um vermelho mais brilhante no uniforme deles, e essa série de imagens projetadas para causar em você, ouvinte, e no leitor uma impressão de confusão e guerra. É o vermelho das roupas passando para lá e para cá, o aço cintilante no carro de guerra. Sabe quando o sol bate num metal e dá aquela ofuscada no seu olho? O metal das armas e dos carros está ofuscando, e a cidade está nesse furor de gritaria, vermelho, carros velozes, brilho de metal, barulho, confusão. A situação é tal que lembra relâmpagos, lembra tochas. O que está acontecendo em Nínive? Como isso é possível? Os nobres vão fazer alguma coisa, certo? Os nobres são poderosos e são corajosos e têm seus homens a seu comando. Chama eles. Eles vão tropeçando, eles chegam tarde demais. Quando chegam, o poderoso inimigo já está armado. Alguns sugerem que essa referência ao textudo inimigo armado sejam aquelas armas de sítio. Outros falam que são os escudos. De qualquer forma, eles chegam e é tarde demais, quando eles conseguem montar algum tipo de resistência. O rio entra pela cidade. Que conversa é essa, gente? O rio entrou na cidade. Um historiador grego chamado Diodorus Siculus conta que o rio Tigre, que passava relativamente perto, transbordou e inundou parte da cidade. O rio estava lá e agora o rio está aqui. Olha a confusão. Carros passando, gente morrendo, gente gritando. Que água é essa? De onde está vindo essa água? Cadê os nobres? Fecha as comportas, o que está acontecendo? Cadê os guerreiros? Sangue, luta, que povo de vermelho é esse? Estamos tomando a surra de nossas vidas. Sabe o que essa cena me lembra? Só que com menos sangue, tá? Completou 6 anos essas 2 semanas passadas aí. Acho que vai te ajudar a entender. Brasil e Alemanha na Copa de 2014, lembra? Brasil, dono da casa. Jogando num dos maiores estádios do Brasil, Mineirão, com uma torcida, a torcida de Belo Horizonte, famosa
por ser barulhentérrima. O jogo começa e 10 minutos a gente leva um gol. Tá tudo bem, levamos um gol, vamos atrás. E a gente leva o segundo gol, e esse gol foi especialmente doloroso, porque quem fez o gol foi o Klose, lembra? E com esse gol ele passou o nosso Ronaldo como o maior artilheiro da história. E aí então acontece uma sequência atordoante de gols, aos 23, aos 24, aos 26, aos 29. 4 gols em 6 ou 7 minutos. E talvez você se lembre, se você estava assistindo, ali entre o terceiro e o quinto gol, você não sabia mais se você estava vendo replay ou era outro gol. Eu ria muito já vendo, já estava naquele ponto de tristeza, já tinha virado risada. Ia virar tristeza de novo, e risada agora. Mas o ponto é esse, os alemães passavam como raios, e a bola nos confundia, e a gente assistia na TV, o que está acontecendo? Que água é essa? Por que os alemães estão jogando de vermelho e preto? É essa a sensação para os assírios. Eles não sabem nem de onde está vindo, nem como está acontecendo. Mas não é um monte de gol. É muita morte e muito sangue. Virou passeio. É o que está acontecendo em Nínive. E veio subitamente, irmãos, na providência do Senhor. Lembre-se, isso aqui está sendo predito profeticamente décadas antes de acontecer. Muitos devem ter ouvido Naum e falado, tá bom, Naum, isso aí é fanfiction, isso aí é você com seus sonhos e devaneios, que legal que seria, né? Isso nunca vai acontecer. Mas talvez outros tenham ouvido e falado, peraí, o Senhor Deus já disse cada coisa, e essas coisas tendem a acontecer quando Ele fala que vão. Será? Será que Nínive será mesmo derrotada? Será que o mal no seu auge, uma cidade responsável por tanta barbárie, por tanto crime, por tanto pecado, por tanta violência? Uma coisa é você falar que Nínive vai cair quando Nínive já começou a cair. Outra coisa é você falar quando Nínive está lá no auge. Uma coisa é você falar, por exemplo, que o Flamengo começou a decadência depois que o técnico vai embora. Outra coisa é você falar ali, no dia que foi campeão da Libertadores. E você virar e falar, ano que vem não passa das oitavas. Todos olhariam para você e falam, Desculpa comparar o Flamengo a Nínive, tá? O ponto não é esse. O ponto é, pela palavra de Deus, Naum está no auge do inimigo, dizendo, vai cair. E vai cair feio. E vai cair de repente. E vai ser súbito, e vai ser forte, e vai ser irresistível. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que assim como foi aqui, será na vinda de Cristo. Ela vai ocorrer subitamente também. Não vai ter tempo de correr para pegar as espadas. Não vai dar para armar os arqueiros. Não vai dar para reforçar as muralhas. O juízo vem, e vem com força, quando ele vier. Há pouco tempo estudamos em 1 aos Tessalonicenses sobre a vinda de Cristo sobre as nuvens. Um dia a conta vai chegar para o mal. Vai sim. Isso deveria ter trazido grande alento ao coração dos judeus aqui na época de Naum, e eu espero que isso traga alento a você, cristão. Saber que os perversos que hoje devoram e perseguem o povo do Senhor, aqueles que queimam igrejas, que aprisionam missionários, que proíbem Bíblias, que martirizam o povo do Senhor, vai chegar o dia da conta. E quando chegar, não vai dar tempo de correr. Vai ser assim, súbito, apavorante, para aqueles que não pertencem ao Senhor. Esse é o nosso primeiro ponto. Os perversos serão derrotados subitamente pela mão poderosa do Senhor. O segundo ponto diz que os perversos ficarão sem recursos e até suas riquezas serão tomadas. Olha comigo o resto da história a partir do verso 7. Está decretado, a cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável.
Vacuidade, desolação, ruína, o coração derrete, os joelhos tremem, nos lombos a angústia, e o rosto de todos eles perde a cor. Onde está agora o covil dos leões, o lugar de pasto dos leõezinhos? Onde passeava o leão, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas, os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Está decretado, diz o verso 7. A gente tem lido muito sobre decreto, né? Toda hora é um decreto novo. E a gente fica tentando entender os decretos. Será que isso aqui dá margem ao quê? E anula? E fica aquela confusão. Esse decreto aqui, queridos, ele é muito bem redigido. E ele não tem escapatória. Será que Nínive vai conseguir colocar algum recurso? A gente vê, parece que os poderosos sempre têm recursos, não tem? A gente ouve falar dos perversos, parece que eles sempre dão algum jeito de escapar. Eles têm seus super advogados, às vezes eles compram os juízes, eles fogem do país, eles acham brechas na lei, eles têm seus milhões guardados nos bancos da Suíça ou de Luxemburgo. Quantos foram os oficiais perversos, por exemplo, dos nazistas, que conseguiram fugir da Alemanha e não foram julgados pelos tribunais de guerra? O próprio Meng, ele se alojou na América do Sul, aqui no Brasil, por um tempo. A gente sempre acha, a gente teme aqui no fundo do coração que de alguma forma o mal vai dar uma escapada. A gente vê o mal apanhando, mas a gente fica, será que vai pegar mesmo? Será que não vão dar uma fuga, alguma coisa? O mal vai perder, é isso que não está dizendo. Vai ser completo, não vai sobrar nada, não tem jeito para Nínive. As comportas se abriram, o palácio foi destruído, não sobrou nada. A cidade é devastada em cativeiro. Tudo que sobram são algumas mulheres. Olha que cena triste. Algumas mulheres quietinhas, gemendo que nem pombinha. Já viu pombinha fazendo aquele barulhinho dela? São as mulheres com medo. É tudo que sobrou, fazendo esse barulhinho. Os versos seguem com essa ideia de algo que se esvai. O verso 8 fala que ela tem sido como um açude de águas. Como assim um açude de águas? Como você pode imaginar, é dessas passagens difíceis de interpretar. Mas provavelmente o que mais faz sentido é pensar que Nínive sempre se considerou um açude bonito e frondoso. Talvez algo como o açude velho de Campina Grande, alguma coisa bonita assim. Ou talvez o nosso lago Paranoá. Mas agora aquilo se esvaiu. Aquilo que era tão belo e cheio de vida se esvaiu e não sobrou nada e nem ninguém. O mal fica sem recursos perante a ação punitiva do Senhor. Até chamam por ajuda, mas ninguém volta. Parai, parai. E o texto nos fala que acontece um saque. Levem a prata, levem o ouro, levem os objetos valiosos do rei. Os estudiosos explicam que os reis da Síria costumavam se vangloriar tremendamente acerca dos tesouros que eles haviam saqueado das outras nações ao longo desses muitos séculos. A gente tem registros das listas e mais listas de tesouros que eles roubaram das nações. Passaram séculos, milênios acumulando tesouros e agora se vai tudo. Queridos, é assim com o mal. Nada de fato pertence ao mal. Tudo vai ser tirado das mãos deles. É ao Senhor que pertence a terra. E são os mansos que herdarão a terra. E o resultado é essa cena do verso 10. Vacuidade, desolação, ruína. E ele descreve pessoas apavoradas, com o coração já sem força, joelhos trêmulos, o rostinho perdendo a cor, aterrorizados. Agora imagina o povo judeu ouvindo isso. O quê? Os assírios? Vão ficar desse jeito? Comecei a ler um dia desses um livro do Ken Follett sobre a época da Primeira Guerra Mundial. Eu estava lendo e aconteceu um negócio que me deixou com tanto ódio. Sabe quando você está lendo um livro? E você fala assim, não acredito que isso aconteceu, eu vou parar de ler esse livro. A vontade foi essa.
Porém, eu me lembrei de que eu já tinha lido muitos outros livros desse mesmo autor. E que geralmente quando o mal parece que está ganhando corda, é só para ele se enforcar de uma forma mais saborosa lá na frente. Então eu não abandonei a leitura. É assim com a história desse mundo que Deus está escrevendo. Às vezes parece que os maus, que os perversos, que os que odeiam o Senhor e seu povo vão se dar bem. Não vão, não. Tudo que eles estão acumulando, tudo que eles parecem estar conseguindo, é para que o seu juízo seja ainda maior. Naum fala sobre um covil de leões. Os leões são seres poderosos, ferozes, pegam suas presas sem dó nem piedade. Você nunca vai ver um leão com dó de uma zebra. Eram os assírios pegando os outros povos. Sem dó. Os assírios gostavam de se apresentar como os leões. Se você procurar depois por aí imagens de arte dessa turma, havia muitos leões entalhados em pedra pela realeza da cidade. E o covil, claro, é um lugar seguro, tranquilo para os leõezinhos serem criados. Quem ousaria entrar no próprio covil do leão? No lugar onde ele está seguro com os leõezinhos e as leoas? No lugar onde está cheio de carcaça? Crianças, vocês teriam coragem de entrar na toca do leão? Quem ousaria entrar? Quem? A resposta do verso 13 nos deixa claro. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. No final das contas, queridos, o que vai derrotar o mal desse mundo é Ele. Tudo bem, ele usou Babilônia, mas era Ele exterminando o mal. O que é um covil de leões contra aquele que projetou leões? O que é uma cidade fortalecida contra o Senhor com suas hostes celestiais? Para quem os perversos vão apelar? Para onde o leão vai correr? Seriam os poderosos deste mundo capazes de algo contra o Senhor e o seu ungido? De que valem flechas contra quem foi o próprio Criador da madeira? De que valem cavalarias contra aquele que inventou os cavalos? Os cavalos preferem obedecer à voz dele do que dos seus cavaleiros. De que valem os aviões de guerra? Os Gripen, os MiGs, os F-18, o que for, contra aquele que fala e os ventos cessam, aquele que vence a própria gravidade. De que valem tanques de guerra mastodônticos contra aquele que com sua voz faz o chão sacudir. De que vale os poderosos submarinos da classe Ohio dos Estados Unidos contra aquele que tem os oceanos na concha da sua mão. De que valem os espiões eletrônicos, os especialistas na criptografia, os hackers, contra aquele cujos planos foram feitos antes da fundação do mundo, antes da existência do espaço-tempo. De que valem ogivas nucleares contra aquele que planejou as forças de interação subatômica, aquele que criou o próprio urânio e o plutônio e que brincou com a ideia de mover estrelas à fusão nuclear. As estrelas são gigantescas bombas nucleares. E ele deu nome para cada uma delas. De que valem os seres malignos espirituais contra ele, que veio para destruir as obras do diabo, e que com uma só palavra os calava e expelia. Ele veio para vencer o mal. Ele veio aqui, sim, por meio de Babilônia, mas ele veio de uma maneira ainda superior, quando Deus o Filho encarnou para destruir as obras do diabo. Essas punições aqui, elas são apenas prévias do grande feito de Cristo. É interessante, o livro de Apocalipse nos fala sobre as glórias e os tesouros das nações sendo levados para a cidade eterna, Nova Jerusalém, porque é dele todo o ouro, é dele toda a prata. E na cidade eterna, que brilha com a glória do Cordeiro, onde não entra a maldade, onde o povo do Senhor habitará seguro. Lá não pisa bandido.
E nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que, pela natureza, nós estaríamos no caminho de Nínive, no caminho dos assírios. Foi pela graça eletiva dele que ele nos chamou para fazer parte da cidade eterna. Essa sim, inexpugnável. Como que a gente entra nessa cidade? Tem uma dica aí. Tem uma dica no verso 2. Eu marotamente pulei. Mas a gente vai ver ele agora. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram seus sarmentos. O Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Como assim? Veja, ele faz um pequeno parênteses no meio dessa confusão toda. E lembre-se de Jacó e Israel são a mesma pessoa, lembra? 2 nomes para a mesma pessoa. Um homem que era mau, enganador, mas um dia Deus o pegou e o transformou. E isso foi simbolizado na mudança do seu nome de Jacó para Israel. O que ele está dizendo aqui no final das contas é: a Síria vai sofrer porque tocou no povo do Senhor. Pensa nisso. Pensa nos inúmeros governos poderosos que perseguiram e perseguem a igreja do Senhor ao longo da história. Eles vão ter. Mas o problema é que o próprio Israel, nessa época, não estava vivendo como Israel, estava vivendo como se fosse Jacó. Estavam também em rebelião contra o Senhor. Aquele povo não tinha mais a glória de outrora. Um autor chamado Palmer Robertson explica assim: Naum tem em vista um dia em que o mesmo tipo de transformação feita no patriarca Jacó iria caracterizar a nação como um todo. O lado ardiloso jacobiano do povo os levou à devastação, mas um dia experimentarão plena restauração e se alegrarão no reino sendo erguido de novo em sua glória. A nossa esperança não é apenas que Deus destrua o mal, mas que Deus pegue o seu povo e israelize o seu povo. Transforme o nosso coração. Se você hoje serve a Deus ao invés de estar no caminho do mal, se hoje você é um crente em Cristo, parte desse povo, é porque Deus resolveu chamar esse povo dele, de todas as tribos, línguas e nações, para fazer um Israel superior ao antigo, um Israel espiritual, a sua própria igreja. E ai de quem se meter com ela. Naum aqui parece estar curtindo bastante, não parece? Quando você lê Naum, você significa, cara, Naum está se divertindo aqui com essa história. Será que ele não está se alegrando um pouquinho demais, não? É justo se alegrar com o fim dos perversos. Seja no livro que você lê, no filme que você assiste, ou na história da humanidade. É justo, é legítimo se alegrar quando o bandido é preso, quando o mal tem o que merece. A gente olha para o mundo e parece impossível, o mal é tão forte. Crianças, eu vou contar para vocês, porque às vezes os adultos não acreditam direito, mas vocês vão acreditar. O mal vai perder. Ele já começou a perder. E ele vai perder para sempre. Um dia o mal não vai nem existir mais perto da gente. Vai ser tirado de tudo. Esse é o destino final do mal, irmãos. Pode se alegrar com isso. Se alegre sim com o fato de que há muitos e muitos pecadores que se arrependem e se dobram perante o Rei dos Reis. Mas também se alegre no fato de que o Senhor dos Exércitos vai destruir o mal impenitente. Hoje lemos Apocalipse falando sobre Babilônia caindo. Essa mesma Babilônia que veio atacá-los, mas mais do que isso, lá em Apocalipse, Babilônia simboliza mais do que a velha nação, mas todo o reino do mal dos homens que na sua rebeldia vão atrás de fugir do Senhor e se levantar contra Ele. E hoje Naum te lembra, crente, que você pode dormir tranquilo. O mal vai perder. O grande autor da história, juiz de toda a terra, homem de guerra, o Senhor dos exércitos, vai vencer. Ele já começou a vencer. É só uma questão de tempo, até que ele termine a sua obra. O mal já foi punido, o nosso mal em Cristo. E um dia ele vem.
e termina o serviço. Glórias a Ele por isso. Oremos. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor triunfa. Muitas vezes nós olhamos para as coisas horríveis que acontecem ao nosso redor, desde coisas como ditadores sanguinários, nações oprimindo a tua igreja, até situações de mal local, coisas horrorosas que ouvimos nos noticiários. Vários de nós já experimentaram muito do sofrimento que vem do mal deste mundo. E nós agradecemos, Senhor, porque em Naum, assim como em toda a tua escritura, o Senhor aponta para o fato de que é apenas temporária a existência do mal. Nós seremos colocados numa cidade eterna, sem trevas, sem violência, sem perigo, sem maldade. Obrigado, Senhor, por Cristo. Obrigado porque se não fosse através dele, nós não estaríamos lá. Mas nele, sim, temos essa grande salvação. Aleluia.